Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso Produtor e Derivados do Leite do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Warley Lopes, sou nutricionista e trabalharei com vocês a disciplina Abordagem Sociológica dos Processos e Organização Social do Trabalho. Espero que vocês tirem bastante proveito e que possam utilizar no seu dia a dia os conhecimentos adquiridos nessas aulas. Peço que estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Nesta aula, veremos de modo panorâmico o surgimento e o desenvolvimento da ciência, que leva o nome de sociologia, e, sobretudo, o que se define por sociologia do trabalho. Buscaremos também conhecer e identificar as principais linhas de investigação e contribuições dos pensadores clássicos desta área do conhecimento, buscando compreender e melhor se posicionar no debate que vem sendo construído sobre os sistemas produtivos e o modo de trabalho, desde o surgimento da sociologia até as últimas décadas. Sociologia do trabalho é um ramo da sociologia geral que procura estudar os fenômenos sociais relacionados ao mundo do trabalho, isto é, os sujeitos enquanto trabalhadores, nos ambientes de trabalho que sejam as fábricas, os sindicatos estruturados e etc. E as relações macroestruturais dos sistemas produtivos, relações sociais de trabalho, desemprego estrutural, políticas de governo que estejam relacionadas direta ou indiretamente ao mundo do trabalho e da produção. Para melhor compreendermos a sociologia do trabalho, é importante conhecermos um pouco a própria ciência de que este ramo faz parte, ou seja, é bom compreender, mesmo que de forma panorâmica, o nascimento e o desenvolvimento da sociologia. Essa ciência do social, como várias outras ciências, nasceu em meados do século XIX e se consolidou no início do século XX. Foram vários os fatores que contribuíram para este nascimento, mas podemos dizer que, de um modo ou de outro, todos foram suscitados pela modernidade europeia. No século XIX, nesse cenário de grandes transformações científicas e tecnológicas, de racionalização da vida humana e de prestígio das ciências naturais, se constituiu o estudo científico da sociedade, que logo seria chamado de sociologia. Um dos primeiros a desenvolver essa ciência foi Auguste Comte, tido como o pai da sociologia. Podemos destacar dois marcos como pontos fundamentais na sociedade ocidental e no processo de construção da sociologia como ciência de estudo da sociedade. A Revolução Francesa, que reestrutura a maneira política de organização da sociedade ocidental, colocando a burguesia como classe social dominante e atuante no poder, e tirando os privilégios da nobreza e do clero. E também da Revolução Industrial, o momento que a sociedade ocidental começa a produzir de forma diferenciada, em fábricas e em grandes escalas. No século XIX e XX, temos a consolidação do modo de produção capitalista e da sociedade capitalista ocidental. A partir deste momento, a sociologia se introduz como uma disciplina de abordagem de estudo dessa sociedade. Você pode ver cenas do filme Tempos Modernos, com direção de Charles Chaplin, que retrata muito bem essa passagem, essa revolução industrial. Dentro da sociologia, podemos destacar duas tendências que serão fundamentais na nossa abordagem.
A tendência do funcionalismo, elaborada pelo pensador francês Émile Durkheim, e o pensamento do materialismo dialético, tendo como grande pensador o alemão Karl Marx. Foi com Émile Durkheim que a análise da sociedade passou de fato a ser científica. Foi ele o sistematizador da sociologia. Para esse pensador, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. Os fatos sociais seriam as regras e normas impostas pela sociedade, como exemplo, as leis, os costumes, a moral e outros. Durkheim acreditava que é a sociedade, na forma de um todo coletivo, que cria e organiza as formas de conduta das ações individuais. Dessa forma, os fatos não podiam ser mudados pelo homem. Essas regras limitavam a ação dos indivíduos e estabeleciam punições para quem desobedecesse aos limites sociais. Para Durkheim, a sociedade estava pronta, só precisava de algumas reformas para corrigir seus problemas. E isso se daria a adaptação dos diversos segmentos sociais ao novo modelo de desenvolvimento econômico. Com isso se acabariam as crises. Para o pensador e observador da sociedade pós-Revolução Francesa e Industrial, o alemão Karl Marx, pensador influente na sociedade do século XIX e XX, suas ideias vão proporcionar a formação do primeiro Estado socialista no Ocidente, a antiga União Soviética. O pensamento de Marx difere do pensamento de Émile Durkheim. Ele estava muito mais preocupado com a transformação da sociedade burguesa, daí ele constrói a sua teoria do materialismo dialético. Marx identifica que é possível estudar a sociedade através de suas características e de sua produção material. Ao longo da história da humanidade, os homens produzem e elaboram formas de produção diferentes. E em cada uma dessas etapas, Marx identificou um conflito. Neste sentido, surgem alguns conceitos. O primeiro é o da luta de classe. Karl Marx defendia que a formação da sociedade era formada em duas classes sociais: a classe dos proprietários dos meios de produção e a classe dos não proprietários dos meios de produção. A partir dessa interação, duas classes sociais que nós temos o conflito e a mudança ao longo do processo histórico dos modos de produção. Marx identifica que na sociedade pós-revolução industrial e francesa temos duas classes antagônicas: a burguesia, que era proprietária dos meios de produção, como as fábricas, as terras e as ferramentas, e o proletariado, classe que não possuía os meios de produção e que vendia sua força de trabalho em troca de um salário. Desse conflito, Marx explica a sociedade contemporânea, colocando como papel fundamental a transformação da sociedade burguesa pelo proletariado, que através de uma revolução tomaria o poder e estabeleceria o socialismo numa sociedade, como modo de produção socialista, e posteriormente o comunismo, onde não haveria os proprietários e os não proprietários dos meios de produção. E através dessa análise que Marx tenta explicar os conflitos que são de caráter econômico na sociedade contemporânea e também intervir nessa sociedade formulando seu projeto de revolução do proletariado. Após a observação dessas duas tendências, do funcionalismo e do materialismo dialético, podemos identificar semelhanças e grandes divergências. As semelhanças é que ambos identificam o indivíduo como um agente determinado pela sociedade. Para Durkheim, o indivíduo surge da sociedade,
o indivíduo está preso a um conjunto de fatos sociais, normas e códigos de conduta. Para Karl Marx, o indivíduo faz parte de um processo histórico, já estabelecido o da luta de classe, aonde caberia ao proletariado estabelecer uma mudança da sociedade burguesa capitalista. Ambos identificam o indivíduo, um sujeito preso aos elementos estruturais da sociedade. Portanto, para Emile Durkheim, a sociedade burguesa ocidental é uma sociedade com problemas de questões morais e não econômicas. Já Karl Marx dizia que os problemas da sociedade são de caráter econômico e não moral. Vamos agora compreender e estudar o processo e organização social do trabalho. Mas primeiro, vamos entender a definição de trabalho. Etimologicamente, a palavra trabalho deriva do latim tripalho. Na antiguidade, o tripalho era caracterizado por um instrumento de tortura feito por 3 estacas ou morões que servia para torturar os escravos. Na verdade, durante boa parte da história ocidental, o trabalho foi considerado como uma atividade depreciável, pois, por muito tempo, foi associado à atividade de escravo. Os gregos, no período clássico, por exemplo, pensavam que só o ócio criativo era digno do homem livre. O trabalho manual era desprezado. Nos mitos gregos, o homem, no início dos tempos, alimentavam com os deuses do Olimpo, não precisando trabalhar para se alimentar. Mas o homem, com a ajuda de Prometeu, roubou o fogo sagrado e, como castigo, teve que trabalhar para viver. Do mesmo modo, podemos ver na história bíblica. Adão, como castigo, teve que trabalhar para viver. Poderíamos citar outros exemplos, mas o fato é que o trabalho, por vários motivos, seja uma estrutura social, cultural e econômica, foi associado a sofrimento, a castigo, a atividade menos nobre. No Brasil colônia, não foi diferente. Trabalho manual era tarefa de escravos, de seres sem cultura e sem capacidade intelectual. De algum modo, essa concepção sobre o trabalho, infelizmente, continua no imaginário da sociedade brasileira contemporânea. É comum ouvirmos as frases: segunda-feira é o pior dia da semana, pois começa a trabalhar, ou dia de preto, o que mostra associação à escravidão, já que os escravos no Brasil eram predominantemente negros. Os fatores que levam a essa visão negativa sobre o trabalho na sociedade contemporânea estão mais relacionados à própria estrutura do sistema capitalista, que desapropria o trabalhador do fruto do seu trabalho. O trabalho é, na verdade, uma necessidade natural e essencial do ser humano, sem a qual ele não existiria. É uma atividade que modifica a natureza de forma racional. Ou seja, é uma atividade que já é pré-definida a partir de um objetivo específico e, portanto, essa é uma atividade realizada exclusivamente pelos seres humanos. Bom, todo trabalho ou atividade realizada perante a natureza, sobre a natureza, pelos os seres humanos, na verdade, tem uma finalidade específica que seria de satisfazer as necessidades humanas, obtendo os bens materiais necessários para a sua sobrevivência e existência. Toda atividade, portanto, realizada pelos homens visando satisfazer suas necessidades pode ser considerada como trabalho. A atividade de trabalho pode ser compreendida a partir de 2 condições ou características importantes. Primeiro, as condições objetivas, que seriam a organização e a divisão do trabalho. Também inclui a existência de uma recompensa para a realização dessa atividade. Essa recompensa pode vir por meio material, o dinheiro,
ou simplesmente por uma satisfação em realizar uma atividade. A produção humana de bens materiais, por mais aparente que possa ser, não é obra de uma pessoa isoladamente. Na verdade, ela tem sempre um caráter social. No processo de produção de bens materiais, os seres humanos acabam se relacionando de uma forma ou de outra, e o trabalho de cada produtor converte-se numa partícula do trabalho social, seja nas comunidades primitivas, seja nas sociedades mais avançadas tecnologicamente. Logo, o trabalho e produção se relacionam estreitamente. Para compreender, então, a história do trabalho, é necessário compreender também a história dos sistemas produtivos, ou seja, as formas como os seres humanos se relacionaram para transformar a natureza. Assim, a partir daqui, estudaremos a história do trabalho na sua relação com os sistemas produtivos que a humanidade conheceu. De forma simplificada, veremos os 4 sistemas diferentes de relações de produção: o primitivo, escravista, feudalista e capitalista. Por fim, vislumbraremos a possibilidade de um sistema comunista, cuja primeira etapa seria o socialismo. Iniciaremos com o sistema primitivo de produção. Quando o ser humano começou a se humanizar, o trabalho era uma luta constante para sobreviver. A necessidade de se alimentar, de se abrigar, de se proteger de outros animais era o fator que determinava a necessidade de trabalhar, né? Somente o trabalho era em comum possibilitava a obtenção de recursos necessários à vida. Mas, com o passar do tempo, esse sistema produtivo começa a ruir devido ao desenvolvimento das forças produtivas. Com o avanço da agricultura, da domesticação dos animais, da melhoria da fabricação de instrumentos e ferramentas e, sobretudo, das armas de metal, começou a ocorrer uma verdadeira revolução no mundo do trabalho, que, igualmente, provocou uma revolução na produção de bens materiais. Já no sistema escravista de produção, ao mudar o sistema primitivo, o ser humano começou a desenvolver outro sistema, o escravista. A base das relações de produção nesse regime era a propriedade privada. O senhor era dono tanto dos meios de produção quanto dos trabalhadores, os escravos. Mas um indivíduo submetido pela força não é necessariamente um escravo. O que se faz um ser humano tornar-se escravo é ser considerado como uma mercadoria, sujeito à venda, troca, aluguel, entre outros. Além disso, a totalidade do produto de seu trabalho é do senhor. Já no sistema feudal ou de servidão, já com o fim do sistema escravista, desenvolve-se uma nova forma de organização social, econômica e política, o feudalismo. Esse novo sistema de produção baseou-se na servidão. Nesse sistema, os senhores feudais são os possuidores dos meios de produção, e o principal deles naquela época era a terra. Os camponeses dependiam dos senhores feudais, mas ao contrário dos escravos, eles não constituíam propriedades. Ou seja, os servos eram semilivres, pois não pertenciam ao senhor feudal, mas estavam obrigados a viver na sua propriedade. Inclusive, nas transações comerciais de compra ou venda das terras, os servos eram normalmente incluídos. Os servos trabalhavam a terra do senhor e, em retribuição,
recebia um pequeno terreno que era trabalhado por sua conta, mas pagando ao senhor várias taxas. Até que o final da Idade Média, com o surgimento do comércio e as cidades vão ressurgindo e minando esse sistema de produção. Surgem pequenas unidades artesanais, logo começam a desenvolver grandes empresas, empregando trabalhadores não submetidos à servidão. O comércio cresce além dos mares com a descoberta de novas rotas comerciais e a colonização da América. Nos séculos XVI e XVII, realizam-se grandes descobrimentos científicos e técnicos. Aos poucos, vai se desenvolvendo, no seio da sociedade feudal, um novo sistema, o sistema capitalista de produção. O sistema capitalista de produção, nos séculos XVII e XIX, o capitalismo se consolida, desenvolve-se e cria sua própria revolução, a Revolução Industrial, que significou um fabuloso aumento da produção material e o rendimento do trabalho. Mas isso não significou melhoria material para os trabalhadores, muito pelo contrário. A nova realidade mostra um acúmulo de riquezas em um extremo e muita miséria no outro, com jornadas de trabalho que chegavam a 18 horas diárias na França em 1840. O trabalho na sociedade capitalista acaba por se tornar uma obrigação para o trabalhador. Como ele não é dono dos meios de produção, é compelido a vender sua atividade vital, seu trabalho, que não é mais trabalho. Ou seja, a força vital e humanizadora é convertida em mercadoria. Isto é, um emprego. Um dos grandes analistas da sociedade capitalista, Karl Marx, afirmava que, nesse sistema, a verdadeira essência do ser humano, sua liberdade e independência, atividade livre e consciente, não se podia realizar, pois nela há uma autoalienação do homem. Karl Marx afirmava que o operário nem sequer considera o trabalho como parte de sua vida. Para ele, antes um sacrifício. É uma mercadoria por ele transferida a um terceiro. Para ele, a vida começa quando termina essas atividades. À mesa de sua casa, no banco do bar, na cama. No sistema de produção comunista, pela teoria Marx, a superação do modo de produção capitalista seria feita pelo comunismo, tendo como fase intermediária o socialismo. A base do sistema comunista de produção é a propriedade social dos meios de produção e a não existência de classes sociais. Mas a diferença com relação ao sistema primitivo é que a socialização se apoia em forças produtivas de capacidade superior. No entanto, o sistema comunista ou mesmo socialista, tal como se idealizou, nunca existiu de fato. Alguns autores, para diferenciar, falam de socialismo ideal, o que fora teorizado pelo marxismo, o socialismo real, ou implantado na Rússia e em outros países. Em todo caso, o que tivemos com a Revolução Russa foi uma experiência de coletivismo burocrático, ou seja, um sistema social e econômico em que a exploração dos meios de produção é comum a todos os membros da sociedade, mas sujeita a uma administração baseada em uma rígida hierarquia e regulamentação feita pelo Estado, controlado por um partido único, o Partido Comunista. O trabalhador era submetido a planos econômicos, planos quinquenais de desenvolvimento tecnológico e industrial, tão alienantes quanto ao do mundo capitalista. Passaremos agora a entender como ocorre a divisão do trabalho. No início do século XX, em 1911, o engenheiro norte-americano Frederick Taylor publicou Os Princípios da Administração Científica. Resumidamente, o que Taylor propunha nesse livro era uma maior divisão do trabalho,
com a intensificação do fracionamento das etapas do processo produtivo, de modo que o trabalhador desenvolvesse tarefas ultra especializadas e repetitivas, com maior controle sobre o tempo, ou seja, com o cronômetro. Reafirmava também a diferenciação entre trabalho intelectual, que seriam os gerentes, e o manual, que seriam os operários, bem como o controle sobre a produção ao criar a estratégia de premiar o trabalhador que produzisse mais. Quem primeiro colocou em práticas as ideias de Taylor foi Henry Ford, o criador da indústria automobilística Ford. Depois de algum tempo, Ford inovou o processo de produção de carros e criou o Fordismo. O modelo de produção fordista vigorou por quase todo o século XX. E segundo o sociólogo Ricardo Antunes, os traços básicos desse modelo são produção em massa ou em série, através de linha de montagens e produtos homogêneos. No caso da Ford, seriam carros, mas ele pode ser aplicado a qualquer outro produto. Trabalho parcelado e fragmentação das funções, separação entre elaboração e execução no processo de trabalho, isto é, o trabalho intelectual e o trabalho braçal. As unidades fabris concentradas, que produziam quase todas as peças, o operário em massa, ou seja, trabalhador coletivo fabril, grande concentração de trabalhadores, o modelo de produção fordista, também chamado de taylorista, constituiu-se, assim, numa forma aprofundada de controle e de exploração dos trabalhadores, pois levava à maior fragmentação das tarefas, ao pagamento por produção, à fragmentação da organização social para o trabalho, alienando o trabalhador em uma produção determinada pelo cronômetro. O que eu citei antes pode ser visto no filme lá, O Tempos Modernos, do Charles Chaplin. O operário nesse modelo era visto como simples apêndice da máquina, submetido ao trabalho repetitivo, massificado, mal pago, intenso e embrutecedor. Afinal, pela lógica do capital, quanto maior a produção, maior é a exploração e menor a remuneração. Sendo então maior a mais-valia, o lucro. O que seria essa mais-valia? Na teoria marxista, é a diferença entre o valor adicionado pelo trabalho às mercadorias e o salário pago ao trabalhador. Nas palavras de Marx, a mais-valia, ou seja, aquela parte do valor total da mercadoria em quem se incorpora o sobretrabalho ou o trabalho não remunerado, eu chamo de lucro. Mudanças ocorridas na sociedade antiga, moderna e pós-moderna têm influenciado bastante na forma como o trabalho é concebido, como demonstram nas últimas décadas o aparecimento e a consolidação de inúmeros movimentos e organizações sociais e econômicas no mundo que lutam por uma contra-hegemonia. Os séculos de predomínio e expansão do capitalismo não conseguiriam diminuir a resistência e a contraposição dos trabalhadores às suas práticas. A história do capitalismo, desde o seu aparecimento, é também a história das lutas de resistência e crítica a seus valores e práticas. A história do desenvolvimento do capitalismo é também a história do movimento operário popular. As organizações de trabalho associado nasceram a partir do movimento dos trabalhadores e estão presentes na sociedade capitalista desde o início do século XIX. No princípio, apareceram em forma de cooperativa de trabalhadores, mas com o passar dos tempos, além das cooperativas, outras configurações do trabalho associado foram surgindo, como o associativismo, a autogestão e a economia solidária. Dessa forma, podemos afirmar que uma tendência estrutural no capitalismo à formação de organizações de trabalho associado. Bom, aqui nós vimos os principais pontos sobre a sociologia do trabalho, porém ainda não chegamos ao fim da nossa aula. Peço a vocês
que se forme duplas, leiam a charge a seguir e discuta com seu parceiro o conteúdo dessa charge. E logo em seguida, poste a sua contribuição em nosso fórum de discussão, respondendo a seguinte pergunta: segundo o modelo marxista, qual o conceito de a mais-valia? Ainda é possível observar no século XXI essa classe de trabalhadores? Então vamos ler o que diz a charge. O que disse a este homem? Que trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? R$20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? Num valor de R$240. Então, não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$220 por dia, para que lhe diga que trabalhe mais depressa? Mas sou eu o proprietário das máquinas. E como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Cuidado, eles podem ouvir. Então aí vocês vão reunir e responder essas duas questionamentos. Segundo o modelo marxista, qual o conceito de a mais-valia? E ainda é possível observar no século XXI essa classe de trabalhadores? Explique. Dê a sua opinião, participe. Espero vocês no nosso fórum de discussão. Obrigado e até a próxima.